Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa classe de Escola Bíblica Remédios para o Coração. Nós já estamos entrando na 9ª aula, já caminhamos por algum período juntos, tratamos de diversas situações, já diversos problemas, diversas aflições que podem nos atingir, como a culpa, como a ansiedade, né? E agora, semana passada, o pastor Flávio iniciou o assunto da depressão. Ele trouxe alguns pressupostos, alguns princípios sobre esse assunto. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos continuar tentando ver como que a Bíblia apresenta isso e o que o Evangelho nos oferece para que possamos tratar e lutar quando a depressão bater na nossa porta, tá bom? Mas antes de iniciar essa análise mais bíblica, eu gostaria de relembrar a definição que o pastor Flávio trouxe. E isso vai ser importante porque existe uma discussão se nós podemos dizer que os personagens bíblicos passaram ou não por depressão. E é claro que no sentido estrito do termo, nós não podemos afirmar com toda certeza. Porque eles não fizeram uma bateria de exames, eles não passaram por um psicólogo, por um psiquiatra, para saber se eles estavam passando, por um transtorno, por um quadro depressivo, pela patologia da depressão. Nós não podemos dizer isso. Simplesmente porque não existia isso naquela época, não era utilizada essa palavra, a medicina não era tão avançada quanto era hoje. Mas se nós lembrarmos da definição que o pastor Flávio trouxe aqui, então nós vamos perceber que muitos personagens bíblicos passaram por isso, tá bom? Passaram por isso, por essa definição que o pastor Flávio trouxe. Então eu vou relembrar, tá bom? Para que a gente possa utilizá-la como base para essa aula. Depressão é o transtorno de humor que predomina consideravelmente um conjunto de sintomas, como tristeza, ansiedade, angústia e desprazer com as coisas da vida. Esses e outros sintomas, perdurando por algum tempo, podem ser considerados um quadro depressivo. Isso levará o indivíduo a prejuízos na vida social, ocupacional e um significativo descontrole emocional e físico, assim como trazendo sofrimento e dor na sua vida. Então essa foi a definição que o pastor Flávio trouxe. Então, quando nós olhamos para personagens bíblicos, nós os vemos passando por períodos assim. Por períodos de profunda luta contra a tristeza, contra a dor, contra a angústia na sua alma. Então, nesse sentido, eu não quero entrar no debate técnico, se podemos ou não, mas utilizando essa definição, nós vamos olhar para personagens bíblicos, então, que passaram por um quadro parecido com esse, por um quadro de profunda tristeza, profunda depressão, tá bom? Nós vamos olhar para alguns tipos, então, alguns exemplos de personagens e diferentes causas que os levaram a esse quadro, tá certo? Entretanto, não é exaustivo, tá? Não vou conseguir passar por todos os personagens bíblicos que lutaram profundamente contra a tristeza angustiante, contra a tristeza profunda, mas eu vou trazer alguns exemplos que são mais conhecidos, tá bom? E o primeiro deles é o exemplo de Davi. Davi, ele diz assim no Salmo 38, Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tuas flechas se cravam fundo em mim, e o peso da tua mão me esmaga. Por causa da tua ira, todo o meu corpo adoece. Minha saúde está arruinada por causa de meu pecado. Minha culpa me sufoca, é um fardo pesado e insuportável. Estou encurvado e atormentado. Entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro. Meu corpo arde em febre, minha saúde está arruinada. Estou exausto e abatido. Meus gemidos vêm de um coração angustiado. Estou à beira de um colapso, enfrento dor constante. Então, aqui, Davi está passando por um período de sofrimento em consequência dos seus próprios atos. É um sofrimento que ele causou a si próprio. Você conhece bem a história de Davi, cometeu adultério, depois assassinato, então ele está passando por um profundo período de sofrimento em consequência disso. Então esse é o primeiro exemplo. Muitas vezes os nossos quadros de tristeza vêm por causa do nosso próprio pecado.
Ou por causa de um pecado passado que nos sentimos profundamente tristes por nossa vida ser marcada com ele, ou por um pecado que cometemos agora e então começamos a sentir tristeza depois dele também, vemos as suas consequências drásticas, ficamos tristes ao que ele causou em pessoas que a gente ama. Então tudo isso pode causar um quadro depressivo também, tá? Então, por mais que nem toda depressão vem por causa de pecado, existe sim depressão que é ocasionada por pecado, tá bom? Nem toda depressão vem de pecado, mas em alguns casos, sim, como Davi nos apresenta aqui. Está passando por um profundo período de angústia por causa do seu pecado. Mas aqui eu preciso trazer uma palavra, assim, uma observação. Por quê? Porque muitos de nós, quando passamos por períodos assim, né, por causa do nosso pecado, períodos de grande angústia, né, muitas vezes nós pensamos que Deus está nos punindo. E existe até um termo na cultura popular, né, para isso. Então, se uma pessoa está sofrendo muito, né, e principalmente se a gente sabe que aquela pessoa, né, não foi uma pessoa tão boa, entre aspas, né, a gente fala, fulano está pagando os pecados, ciclano está pagando os pecados, ou eu estou pagando os meus pecados. Então isso é um pensamento equivocado. Olha só o que o pastor Timothy Keller diz. Nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 1, que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para o crente. Em termos bem simples, isso quer dizer que se Jesus foi castigado em nosso lugar, no lugar dos crentes, e pagou por nossos pecados, Deus não pode receber outro pagamento de nossas mãos também. Então nós não podemos afirmar isso quando um crente está passando por sofrimento, né, principalmente que vem do seu próprio pecado, que ele está pagando os seus pecados, né, que Deus está punindo ele, uma espécie de penitência. Não podemos afirmar isso, porque a Bíblia diz que já não há mais pagamento pelo pecado, já foi pago diante de Deus. Então, Deus não impõe uma retribuição ao crente pelo seu pecado, por causa de Jesus. E porque, se fosse nos punir de verdade, já estaríamos mortos faz tempo. Então, de uma certa maneira, Deus é sempre gracioso, mesmo quando passamos por períodos de sofrimento assim. Porque a punição última do nosso pecado seria a morte, e a morte eterna. Então Deus, de uma certa maneira, sempre, assim, limita as consequências do nosso pecado para um crente. Porque a consequência última, a separação dele, já foi paga por Jesus. Agora, preste atenção, ele continua. Contudo, Deus designa que venha sobre nossa vida algum aspecto da ruína do mundo, para que despertemos e voltemos para Ele. Então veja, Deus então muitas vezes permite que um crente sofra, experimente isso por causa do seu próprio pecado, para que o crente volte para Deus, para que um crente retorne para os braços do Senhor. Então, nós não podemos, meu irmão, afirmar e nem devemos nos sentir, porque muitas vezes nos sentimos, quando passamos por períodos assim, Deus está me punindo, Deus está, assim, me cobrando, Deus está me fazendo sofrer simplesmente porque eu pequei. Não. A Bíblia diz que Deus disciplina, castiga no sentido de disciplinar o filho a quem Ele ama. É como um pai, que muitas vezes deixa os filhos experimentar as consequências dos seus atos, mas por amor, não para que o filho vá embora, não para que o filho se afaste dele, mas para que o filho volte para o caminho correto. Assim é com Deus. Então, quando estiver passando por períodos de sofrimento, por causa do seu próprio pecado, lute contra esse pensamento, porque ele vai vir, de que é tudo culpa sua, de que Deus está te punindo, de que Deus não te ama mais. Lute contra isso. Tá? E lembre-se, Deus sim está permitindo com que você passe por esse período de sofrimento, mas para que você volte para Ele. E Keller termina dizendo, a gravidade disso, o tamanho desse sofrimento, depende da necessidade do nosso coração. Então, meu irmão, Deus nos ama tanto que Ele não vai nos deixar caminhar para longe dEle. Mesmo que passemos por um período distantes, Ele vai nos trazer de volta. E o tamanho desse sofrimento, digamos assim, vai depender do tamanho da nossa necessidade de voltar para Ele. O quanto nós já estávamos distantes dEle. Tá? Então, eu trouxe esse adendo aqui porque isso é muito importante.
É muito importante quando nós passamos por um período de sofrimento ou que vemos uma pessoa passando por um período de sofrimento por causa do seu próprio pecado. Nós não podemos dizer se ela é uma crente em Jesus, tá? Que ela está sendo castigada no sentido de que Deus a está punindo por causa do seu pecado, porque os nossos pecados já foram punidos em Jesus. Se você é um crente em Jesus, os seus pecados passados antes da sua conversão, mas também todos os pecados que você cometerá até o último dia da sua vida aqui na terra, foram pagos por Jesus. Então, esse é o primeiro ponto aqui. Esse é o primeiro tipo, o exemplo bíblico é a depressão causada pelo nosso próprio ato, pelo nosso próprio pecado. Mas nós também temos o exemplo de Jó, que é a perda, né? Olha só o texto de Jó, capítulo 2. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, Jó perdeu a sua saúde, Jó perdeu os seus bens, mas Jó perdeu todos os seus filhos. Saíram cada um de sua região e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Eles mal puderam reconhecer Jó, tamanha era a aflição dele. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Era um sinal de luto, de desespero, de tristeza. Depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Olha só essa imagem terrível, terrível. Os seus amigos o viram de longe e mal puderam reconhecê-lo. Tamanho era assim, a desfiguração de Jó, do tanto que ele estava sofrendo. E então, quando ainda chegaram perto dele, ficaram 7 dias e 7 noites sem dizer uma palavra com ele, apenas sentados ao lado dele. Porque era grande o seu sofrimento, grande a sua perda. Muitas vezes a gente critica os amigos de Jó, e é claro que existem momentos que eles devem ser criticados por trazerem falsas acusações ou falsas ideias sobre Deus, mas nos esquecemos que aqui eles foram talvez os melhores amigos que alguém poderia ter. Eles simplesmente pararam com as suas vidas por 7 dias, e claro, por outros aqui, né, o livro se desenrola ainda com eles. Pararam as suas vidas por 7 dias para simplesmente ficarem com Jó, sem falar nada. Simplesmente chorarem com ele, simplesmente se entristecerem com ele. Quantos de nós precisamos de amigos assim? Pessoas que estão passando por quadros de depressão precisam de amigos assim. Eu e você precisamos ser amigos assim muitas vezes. Sem dizer nada, simplesmente sentar e chorar. Tamanha que Jó, tamanha foi a sua perda, que ninguém poderia reconhecê-lo, que ninguém ousou falar de alguma coisa. Muitas vezes, meu irmão, a depressão, um quadro de tristeza profunda, vem nas nossas vidas por causa de perdas. Claro, pode ser perdas de um trabalho, pode ser pessoas que dependiam daquilo, não tem um familiar para quem correr, não tem nada, ninguém mais para quem pedir ajuda quando perdem o emprego. Podem passar por quadros assim. Quando perdem algo que é caro para a vida delas, quando perdem algo que é assim muito precioso, podem passar por períodos assim. Mas nós conhecemos talvez mais exemplos, casos de luto. Pessoas que perdem pessoas queridas, pais que perdem seus filhos, cônjuges que perdem os seus cônjuges, tá? Ou filhos que perdem os seus pais. Em inúmeros casos, amigos que perdem os seus melhores amigos. Então, existem sim, e a Bíblia apresenta pessoas que entram nesse quadro de profunda tristeza por causa de luto, por causa da perda de alguém. Um outro exemplo é Asaf. E Asaf, esse quadro de depressão veio nele porque ele tirou os olhos do Senhor. Ele tirou os olhos da palavra de Deus. Ele tirou os olhos do próprio Deus e começou a olhar simplesmente para esse mundo que muitas vezes parece uma loucura. É tristeza atrás de tristeza.
Asaf começou a focar simplesmente nas coisas ruins desse mundo. E olha o que ele diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Então veja, Asaf começou a olhar para as coisas do mundo, começou a ver que muitas vezes as pessoas ruins prosperam e as pessoas boas sofrem. Começou a ver, que os ímpios às vezes levam uma vida melhor do que aqueles que seguem ao Senhor, uma vida melhor aos olhos desse mundo. Então ele começou a focar nessas coisas da vida, nessas coisas ruins, começou a esquecer que existe um Deus que governa sobre tudo e que um dia julgará o mundo com justiça. E então ele começou a sentir aflição por isso. Todo dia ele disse que era afligido e todas as manhãs ele se sentia como se fosse castigado. Ele diz: quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, eu agi como um insensato e um ignorante. Minha atitude para contigo, ó Deus, aqui, era de um animal irracional. Então ele passou por um profundo período de angústia, de amargura, de aflição, porque ele tirou os olhos do Senhor. Ele começou a focar nas coisas dessa vida. E meu irmão, você sabe, provavelmente, se você, quando eu também, começo a focar simplesmente nas coisas desse mundo, esqueço de um Deus soberano, só fico vendo notícia, só fico vendo as páginas dos jornais, a gente parece que perde a esperança. Muitas pessoas relataram que nesse período de Covid tiveram que parar de assistir jornal, parar de acessar páginas de jornais na internet, porque era notícia ruim atrás de notícia ruim. E isso sim gera ansiedade, gera tristeza, gera angústia, gera medo, gera e pode gerar depressão. Então, quando nós focamos demais nessas coisas terríveis da vida e nos esquecemos de Deus, podemos também, como Asaf, passar por um período de angústia. E o último caso que eu gostaria de trazer é o caso de Emã, que a causa é a noite escura da alma. O que eu quero dizer com a noite escura da alma? Vamos ler o Salmo aqui e eu quero tentar descortinar isso para você. Olha só o que diz o Salmo 88, que é um dos salmos mais ácidos da Bíblia, um dos salmos mais tristes, mais obscuros, porque ele não tem uma palavra assim clara de esperança, de consolo. Ele diz assim: agora, ouve a minha oração, falando com Deus, escuta meu clamor, pois a minha vida está cheia de problemas e a morte se aproxima. As lágrimas de aflição me cegaram os olhos, ele não consegue enxergar de tanto que ele chora. Todos os dias eu clamo por ti, Senhor, e a ti levanto as mãos. A ti, Senhor, eu clamo dia após dia, e eu continuarei a suplicar. Ó Senhor, por que me rejeitas? Por que escondes de mim o seu rosto? O dia todo agitam-se ao meu redor como uma inundação e me encobrem por completo. Tiraste de mim meus companheiros, é assim que o Salmo termina, e pessoas queridas. A escuridão é a minha amiga mais chegada. O Salmo termina assim, dizendo que a escuridão era a sua amiga mais chegada. Que tristeza. E aqui nós não sabemos a causa. Não sabemos, o Salmo não diz, outros relatos bíblicos não dizem, os teólogos não conseguem dizer qual era a causa do sofrimento de Emã. Talvez pecado, talvez perda, talvez dor, a gente não sabe. Mas a gente sabe que ele estava passando por um período de que ele sentia que Deus não estava presente. Veja, ele diz assim, Senhor, por que me rejeitas? Por que escondes de mim o rosto? E Naamã estava passando então por aquilo que os puritanos chamavam de a noite escura da alma, que é quando o crente, ele não sente mais a presença de Deus. É claro que esse é um sentimento, ok? Nós sabemos que Deus está mais próximo do que o ar que a gente respira. Deus é onipresente, e especialmente com seus filhos, que Ele prometeu que nunca abandonaria. Então aqui, Emã, ele está assim, clamando o seu sentimento. Por que me rejeita? Mas Deus não o havia rejeitado. Por que escondes o rosto de mim? Mas Deus não o havia abandonado, ele se sente abandonado.
E muitas vezes nós passamos por um período assim. Nós clamamos, mas parece que a oração não passa do teto. Já passou por períodos assim? Você ora, você chora diante de Deus, mas você não sente nada. Você lê a Bíblia, mas você não sente o texto falando contigo. Você conversa com outros crentes, participa do culto, mas parece que é um período de frieza. Então isso pode ser a noite escura da alma, que é um período em que o Senhor permite que passemos para que voltemos para Ele, para que o desejemos mais. Então quando nós passamos por um período da noite escura da alma, quando não sentimos mais a Deus, não queremos mais, assim, não sentimos mais aquela paixão ao ler a palavra de Deus, o que devemos fazer é: Senhor, eu quero te sentir. Esse é o desejo de Deus. É que a gente passe a desejá-lo mais, a buscá-lo mais. Não é que a gente pare de orar, pare de ler a Bíblia, mas é que oremos mais, que lemos mais a Bíblia. Então, essa é uma causa de sofrimento também. Muitos crentes, quando passam por esse período, eles desenvolvem esse quadro de profunda tristeza. Porque Deus é o nosso maior tesouro. Experimentar Deus é talvez a melhor coisa que nós podemos ter nessa vida. Experimentar a glória de Deus, os seus atributos, o seu amor. E quando o Senhor então nos deixa passar por esse período, se nós não tratarmos, se nós não conseguirmos assim entender bem, discernir que é um período passageiro, nós vamos enfrentar uma depressão, um quadro de profunda tristeza. E o pior é que muitas vezes nós não sabemos a causa. A gente pensa que é pecado, aí começamos a confessar todos os pecados, mas continua. Aí você vê que não é pecado. Aí você vê e vai tentando buscar várias causas e vem mais culpa. E você começa a se sentir mais abandonado, mais culpado, e você não consegue encontrar, e você acha que o problema é com você, você acha que Deus te abandonou, enfim. Se a gente não tem esse discernimento, aí como que a gente busca esse discernimento? Conversando com outros irmãos em Cristo. Para nos ajudar a discernir. A gente realmente entra em desespero. A gente realmente acha que Deus nos abandonou. Então, essa é mais uma causa aqui. Então já vimos basicamente 4. Davi, seu próprio pecado. Jó, perda. Asaf, tirou os olhos de Deus. E Emã, passando por um período da noite escura da alma. Tá? Existem, como eu disse, outros exemplos da Bíblia. O exemplo de Elias, exemplos dos discípulos de Jesus. Existem outros casos, exemplo de Jonas, tá bom? Mas não dá tempo da gente analisar todos. Não dá tempo. Esses são 4 tipos que eu trouxe para mostrar que a Bíblia, ela não esconde isso. A Bíblia, ela não esconde que crentes podem passar por períodos de profunda tristeza. Meu irmão, você não está imune a isso. Eu não estou imune a isso. Nós podemos passar por períodos de grande tristeza. Mas sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que existe remédio para isso. A boa notícia é que existe remédio para isso. Então, qual é o remédio? Como podemos tratar do nosso coração durante esses períodos? E mais aqui, antes de entrar nessa parte, eu gostaria de te dizer que todas as nossas aulas, nós estamos trazendo assim remédios específicos, né? Já trouxemos por exemplo, a confiança em Deus, o temor de Deus. Então todos eles precisam e devem ser usados por nós em todas as nossas aflições. Então se você está passando por culpa, o remédio que eu vou falar hoje também vai te ajudar. Não apenas o remédio da aula da culpa. Tá? O remédio da aula da ansiedade vai te ajudar hoje também. Assim como na ansiedade, se você está lutando contra a ansiedade, o que nós vamos falar hoje, o que eu vou apresentar hoje como remédio também vai te ajudar. Tá? Então nós estamos tentando construir uma escadinha aqui, né? Com o Evangelho como base. Então você pode você pode usar todos os remédios de todas as aulas para lutar contra qualquer um desses problemas, tá bom? Então fica essa palavra aqui, uma observação antes de entrar. E você sabe qual é o remédio base? Qual é o remédio? O remédio base é o Evangelho. O remédio base de toda a vida cristã é o Evangelho. É muito triste, meu irmão, a nossa vida fica profundamente triste quando nós esquecemos que o Evangelho não é apenas a porta de entrada para a vida cristã, mas é o poder de Deus para toda a nossa vida cristã. Nós não podemos nos esquecer do Evangelho. E eu estava pensando que
preparando essa aula, que muitas vezes a gente pode ficar, mas de novo, sempre o Evangelho. Mas meu irmão, o Evangelho é a imensurável riqueza da graça de Deus. Eu espero que você se sinta feliz, porque você vai ver que nessas aulas existem diferentes implicações do Evangelho. Nós já vimos a implicação da confiança em Deus, a implicação do temor de Deus, a implicação de diversas outras coisas. Então, o Evangelho ele é riquíssimo. Nós poderíamos passar todas as horas das nossas vidas completas falando do Evangelho e nunca esgotaríamos. Lembre-se disso, não fique cansado. Às vezes você vai falar, mas de novo o Evangelho, me dá logo o que eu preciso. Mas eu posso te apresentar aqui, como eu vou te apresentar, um aspecto do Evangelho para que você possa se apoderar, para que você possa trazer para a sua vida. Vou te apresentar algumas dicas práticas, mas sem o Evangelho não vai valer de nada. Sem o Evangelho não vai valer de nada. O Evangelho é o fundamento de todas as coisas. Assim Deus quis. E assim devemos caminhar, tá bom? Então o remédio base, ele é o Evangelho. Tá? E qual a implicação então? A implicação é que o Evangelho, ele é a prova de que Deus nos ama, pois no Evangelho, Deus também sofre na pessoa de Cristo por mim. Então, o remédio específico para essa aula, para que você possa lutar contra a depressão, é lembrar do amor de Deus. É lembrar do amor de Deus. E não tem como você lembrar do amor de Deus sem olhar para o Evangelho. Porque no Evangelho nós vemos que Jesus, Deus Filho, sofreu por mim e por você. Muitas vezes nós não temos como saber as causas do nosso sofrimento. Nós não temos como saber, no sofrimento geral agora. Muitas vezes nós vamos passar por um período de profunda tristeza, sem saber todas as respostas. Mas uma resposta a gente sabe. A gente sabe, na verdade, qual não é a resposta. E a resposta não é que Deus não se importa. Essa não é a resposta. Nós não sabemos muitas vezes por que o sofrimento existe no mundo. Porque Deus criou este mundo. Deus poderia ter criado qualquer outro mundo. Mas por que Deus criou esse mundo? Algumas pessoas dizem porque Deus odeia o ser humano, porque Deus não se importa. Mas não é verdade, porque quando nós olhamos para o Evangelho, para a vida de Jesus, para a sua obra, nós vemos que a resposta não é essa. Nós ainda não sabemos o porquê o mal existe. Mas nós sabemos que o sofrimento existe, não é porque Deus não se importa. Porque Deus se importa tanto que na dor Ele se fez igual. Na dor Ele se fez igual a mim e a você. Cristo desceu do trono de glória. E eu quero dizer para você que não é um trono qualquer. Não é o trono da Inglaterra. Não é o trono da Arábia Saudita. Não é o trono de um império. Não é o trono nem da terra. Jesus deixou o trono do universo. Jesus deixou uma vida de profunda alegria com o Pai, com o seu Espírito. A relação intertrinitária dentro da Trindade, de alegria eterna, de glória abundante, para sofrer. Para sofrer. Então a resposta não é que nós sofremos porque Deus não se importa. Isso não existe, porque em Jesus Ele mostrou que Ele se importa mais do que qualquer um. Mais do que qualquer um. Então olha o que 1 João diz. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então a prova do amor de Deus é a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. Então por isso que a base é o Evangelho e o remédio específico que nós vamos ver hoje é o amor de Deus. Então nós só podemos medir na nossa limitação, né? Não tem como medir o infinito, mas nós só podemos assim ter uma ideia, uma vaga ideia do amor de Deus. O máximo que nós podemos ter de que ponto Deus chegou para nos amar é olhando para a cruz, é olhando para a cruz de Cristo, para toda a sua vida. Já pensou a humilhação do Deus do universo se amamentando na mulher que Ele mesmo criou? Já parou para pensar na humilhação de Jesus, olhando para cada um daqueles que cuspiram nele
Cada um daqueles que o esbofetearam eram pessoas que ele mesmo formou no ventre. Cada um daqueles havia sido criado para adorá-lo, não para fazer aquilo com ele. Já pensou? Na vida de Jesus, nós podemos ver que Deus se importa, porque Ele sofre. Ele sofre. E o amor de Deus, ele é imensurável. Não há como medirmos totalmente o amor de Deus. Veja, o texto de Êxodo vai dizer que Deus passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor leal e de fidelidade, que mantém o seu amor leal a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo, não deixa de punir o culpado. Então veja, quando a Bíblia descreve o caráter de Deus, lá em Êxodo, já lá no início, ela descreve assim: mas lá no Antigo Testamento, Deus parece ser um Deus tão bravo, tão irado. Olha como Deus quer que Ele seja conhecido, desde o início das Escrituras. Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor. Talvez na sua tradução está escrito só amor, ou só misericórdia, ou só benignidade, mas aqui a ideia é de um amor leal. Um amor leal. Tá? E eu quero te relembrar aqui então que Deus, Ele está falando isso, que Ele é cheio de amor leal. E isso se repete 2 vezes. É cheio de amor leal e de fidelidade, e que mantém esse amor leal a milhares. Deus está falando isso quando o povo havia acabado de adulterar espiritualmente. Estavam lá fazendo bezerro de ouro. Aqui, uma autora diz que é como se fosse o adultério na lua de mel. Deus havia acabado de libertar o seu povo para que o seu povo pudesse adorá-lo. Enquanto Moisés estava lá no monte, o povo estava fazendo um ídolo. É o adultério na lua de mel. É isso que estava acontecendo aqui. Ainda assim, Deus tinha todos os motivos para rejeitar o seu povo, para exterminar o seu povo. Mas Ele diz, Ele quer ser conhecido como Deus cheio de amor leal. E essa palavra, amor leal no hebraico, é hesed, que ela é tão rica, nós não conseguimos, as nossas traduções, por isso que variam muito. Como eu falei, alguns podem traduzir como misericórdia, benignidade, amor, amor leal, porque elas variam muito, porque essa palavra no hebraico é muito rica. Ela carrega ideias de bondade, misericórdia, lealdade, fidelidade, amor resoluto, amor imutável, inabalável, infalível. Olha que maravilha isso! É o imensurável amor de Deus. Salmo 103 diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor leal. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor leal para com os que o temem. Meu irmão, olha o que o salmista está falando. Faz um exercício, terminou essa aula, vai para fora, olha para esse céu. Veja como esse céu é vasto e lembre-se do amor de Deus por você. Assim como o céu é colossal, gigantesco, da mesma maneira Deus é cheio de amor leal e mais, é muito maior do que o céu, é infinito, é inesgotável, é imensurável. Então o amor de Deus é imensurável ao ponto de que Ele enviou seu próprio Filho por nós. Então os céus proclamam a glória de Deus? Sim. Proclamam os seus atributos? Sim. Então da próxima vez que você olhar para o céu, lembre-se, o amor de Deus é mais ou menos assim. Na verdade é maior do que isso. É colossal por mim e por você. O amor de Deus também é seguro. Ele é imensurável, mas ele também é seguro. Lembra da ideia do amor leal? Aqui é um amor baseado em aliança, uma aliança incondicional. É um amor que não depende dos meus atos. Olha só Davi no Salmo 51. E você sabe bem que no Salmo 51 é o salmo de arrependimento de Davi, que ele estava pedindo perdão a Deus, porque ele havia acabado de cometer assassinato e adultério. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu estou arrependido. Ou porque eu sou um rei, ou porque eu sou uma pessoa boa, ou porque, Senhor, foi só um tropeço. Foi só um tropeço. Os teólogos dizem que qualquer rei do tempo de Davi poderia fazer isso, e coisas muito piores, sem um pingo de peso na consciência. Davi podia ter falado: Senhor, olha para mim, eu sou um rei, eu posso fazer o que eu quero. Mas não, tem misericórdia de mim, ó Deus,
por teu amor leal. Davi está falando, tenha misericórdia de mim, ó Deus, porque o teu amor é seguro, é imutável. O Senhor prometeu me amar incondicionalmente. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Então veja, Davi aqui em arrependimento está lembrando do amor leal de Deus. Então, meu irmão, quando você estiver passando por um período de quadro depressivo, você vai ser tentado, Satanás e a sua própria carne e o mundo vão dizer para você que Deus não te ama, mas é mentira. Nós devemos olhar para a Bíblia e dizer assim, eu não consigo sentir isso, mas eu sei que é verdade. O amor de Deus é leal, o amor de Deus não é como o meu amor, o amor de Deus não é como o amor de muitas pessoas dessa vida, que é condicional. Quer cometer um ato, esse amor muda, ele diminui ou ele acaba. Não existe isso com Deus, porque Deus ele é onisciente, ele já sabia de tudo que eu cometeria, mas ainda assim ele decidiu me amar. Então o amor dele não muda, não muda. O amor dele por você e por mim, se você é um filho dele, se eu sou um filho dele, ele não diminui nem aumenta. Não existe como o amor que é infinito diminuir ou aumentar, porque daí já não é mais infinito. Não existe. O amor de Deus é eterno. Deus já sabia de todas as coisas, Ele sabe o fim desde o começo. Ele já sabia que você e eu cometeríamos isso. Ele já sabia e ainda assim decidiu nos amar. Então o amor de Deus é seguro. Olha o que Davi diz: não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando Davi estava passando por um período de insegurança, de perigo, o que o sustentou? O amor leal de Deus. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então veja, o que trouxe consolo, o que trouxe alívio, o que trouxe segurança no meio do perigo foi o amor leal de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós focamos tanto de que Deus é soberano, porque hoje as pessoas não gostam muito de ouvir essas verdades, muitos crentes, que Deus é soberano, que Deus é justo, que Deus se ira, que Deus tem ira, que nós começamos a deixar o amor de Deus de lado. As pessoas focam tanto no amor de Deus, tanto, que aí então a gente vai para o outro extremo. Mas nós não podemos, porque a Bíblia foca no amor de Deus. Claro que não foco como é visto hoje, tá bom? Mas a Bíblia foca nesse amor leal de Deus. E o amor leal de Deus, ele é infindável. E aqui eu gostaria de trazer uma maneira de você olhar diferente para 1 Coríntios capítulo 13. Porque geralmente a gente vê 1 Coríntios capítulo 13, ouvimos no nosso casamento a pregação de 1 Coríntios capítulo 13, vemos como uma série de coisas que o nosso amor deve ter, uma série de princípios que devemos buscar, que devemos orar, e isso está certo. Mas eu gostaria de te dizer que no texto de 1 Coríntios 13, ali é possível, na verdade assim, é mais provável que Paulo está falando do próprio Jesus. E claro, Jesus é o nosso exemplo, devemos imitá-lo. Então, é sim princípios que devemos buscar ter, orar para ter, enfim. Entretanto, muitas vezes a gente não olha para esse texto como uma imagem de Jesus, mas Paulo, ele personifica o amor. Ele diz assim, o amor, como se o amor fosse uma pessoa, é paciente, é isso, é aquilo. Então, aqui é provável que Paulo está dando um retrato de Jesus. E na verdade está. Então, olha comigo, pensando agora em Jesus nesse texto. O amor, ou Jesus, é paciente e bondoso. O amor, ou Jesus, ou o amor de Jesus não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor de Jesus, ou Jesus, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor de Jesus, ou Jesus, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor dele jamais acaba.
Jamais. Porque talvez você pense, tudo bem, Léo, eu entendi que o amor de Deus, ele é imensurável, que o amor de Deus é seguro, mas eu sou tão ruim, será que esse amor um dia não vai acabar para mim? Meu irmão, não vai. O amor jamais acaba. Por isso que é um erro grande que traz profunda tristeza para a vida cristã, um crente achar que ele pode perder a salvação. Uma pessoa que crê nisso vive uma vida de escravidão muitas vezes. Uma vida de que, será que agora eu estou salvo? Será que eu não estou? Não estou sentindo Deus? Será que eu sou? Será que eu não sou? O amor de Deus jamais acaba, não tem fim. Ele é leal, ele é baseado numa aliança. Deus jamais vai desviar o seu amor daquele que ele fez uma aliança. Então, se você é um crente em Jesus, Deus fez uma aliança contigo de te amar e de te levar seguro até o último dia. Por isso que o amor de Deus ele é seguro, ele é infindável, ele não vai acabar nunca, porque Deus, antes de te escolher, ele já sabia de toda a sua vida. Já sabia. Então, o amor de Deus é infindável. Algumas implicações disso, meu irmão, se Deus nos ama, ele agora trabalha em meu favor. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para os fazer conforme a imagem do seu Filho. Então, todas as coisas, eu não sei dizer como cada coisa específica, o texto não está falando assim, que cada coisa específica da vida, assim, vai ser tudo retornado em bem. A gente não consegue, muitas vezes olhar para coisas específicas, mas o resultado é todas as coisas juntas, e cada uma delas, sim, cooperam para o nosso bem, cooperam para nos formar a imagem de Jesus. Agora Deus não é mais contra nós, Deus é por nós, Deus é por mim, Deus é por você, se somos um filho dele. Então, se Deus nos ama, ele agora trabalha em meu favor. Segundo, se Deus agora me ama, ele usa o sofrimento para me levar até ele, para me transformar à imagem de Cristo. Pedro vai dizer que o sofrimento, as tribulações são como uma fornalha, para que a nossa fé possa se tornar mais pura, para mostrar que ela é verdadeira, que ela é mais valiosa do que qualquer riqueza desse mundo. Então, cada sofrimento na vida de um crente é feito para levá-lo para mais perto de Deus, não para mais longe. Então, meu irmão, entenda o sofrimento. Sim, eu não estou aqui diminuindo o sofrimento. O sofrimento causa grandes dificuldades, grande dor na nossa vida. Mas uma maneira de lutar é olhar para o amor de Deus e saber que se Deus me ama, Ele quer que eu use esse sofrimento para correr para os pés dele, não para correr para longe. Então, ao passar por sofrimento, lembre-se disso, Deus me quer para perto dele. Deus me quer para perto dele. E em Jesus, isso é tão maravilhoso o fato de que Deus em Cristo experimentou o sofrimento, é que se Ele experimentou, Cristo realmente sabe pelo que estamos passando. O texto de Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque Ele sabe. Cristo experimentou todo tipo de sofrimento. Todo tipo de sofrimento pelos quais nós passamos. É claro que não dá para falar que Cristo experimentou exatamente, igual a mim, claro que não, cada um tem uma vida específica, mas todo tipo de sofrimento, e o maior de todos os sofrimentos, Cristo já experimentou. Então, isso nos traz segurança na hora de orar. A gente pode começar falando, Senhor Jesus, Tu sabes, né? Tu sabes, e mais do que sabe, o Senhor se compadece, o Senhor tem compaixão, porque o Senhor sabe o que é viver nessa carne. O Senhor sabe o que é assumir a natureza humana. O Senhor sabe. Então o Senhor se compadece de mim. Ele não apenas sabe e fica lá de braço cruzado, mas Ele sabe e corre ao nosso encontro. Então, meu irmão, pensando em tudo isso, agora eu gostaria de trazer algumas dicas práticas. Primeiro, medite no amor de Deus. Decore alguns desses versículos, pelo menos um do que nós acabamos de ver juntos. Medite nisso, o Espírito Santo vai te ajudar a trazer à memória esses versículos, muitas vezes, tá bom? Então, medite neles, que o amor de Deus
é vasto como o céu. Como o céu se eleva acima da terra, assim é o amor dele. Medite nisso, que nisso manifestou o seu amor, que ele entregou o seu Filho por nós. Vai decorando para que você possa se lembrar, tá bom? Segundo, medite na paternidade de Deus. Deus agora é o seu Pai. Se você se rendeu a Jesus, Deus é o seu Pai e Ele agora está trabalhando em seu favor. Ore os salmos de lamento. Existe na Bíblia salmos especificamente para você orar durante esses períodos. Existem. Então, o Salmo 13, 55, 56, 57, 69, 73, 77, 88, 102 e tem mais. Ore esses salmos, nós podemos lamentar diante de Deus. Deus é um Deus que quer que você derrame a sua alma diante dele. Meu irmão, que grande tristeza é a vida das pessoas que não conhecem a Deus, porque quem é que enxuga as lágrimas delas? Para quem elas vão correr quando todo o socorro do mundo já não é suficiente? Nós temos alguém e é Deus. Então leia esses salmos. E aqui existe um exercício que muitas vezes é indicado. Você lê o salmo, você identifica os sentimentos semelhantes, porque é claro, às vezes o salmista está passando por um período diferente. Por exemplo, ele perdeu alguém, né? Ou está enfrentando o perigo da guerra ali, está sofrendo com isso. Você está sofrendo por causa do seu próprio pecado. Mas existem ainda sentimentos que são parecidos, então identifique os sentimentos parecidos. Depois identifique as verdades sobre Deus. O que trouxe segurança para a vida do salmista ali naquele momento. E então ore com as suas palavras, traga para a sua situação, para os seus próprios sentimentos e se firme nas verdades de Deus. Derrame então a sua angústia diante dele. Outra, procure ajuda. Meu irmão, não fica sozinho nessa. Tratamento para as nossas angústias da vida é um tratamento da comunidade. Nós não fomos feitos para andar sozinhos. Deus nos criou para vivermos em comunidade. Deus nos salvou para que vivamos em comunidade com os nossos irmãos. Então, por favor, não lute sozinho. Não lute, tá? Existe mais força, mais alegria quando você luta com outras pessoas. Então procure ajuda. Procure a ajuda do pastor. Procure a ajuda de outros irmãos em Cristo. Procure a ajuda de outra pessoa, outro irmão em Cristo que vai te auxiliar nesse momento, tá? E talvez no seu caso, talvez você precise procurar uma ajuda especializada. Procure também. O pastor Flávio falou semana passada. Nós lamentamos que muitos pastores acham que todo caso de depressão só se resolve no gabinete. Não. Existem casos que precisa de ajuda profissional. Então, busque. Tá bom? Converse com outros irmãos em Cristo que vão te ajudar a discernir o momento, mas busque. E se você está numa depressão profunda, não demore, pare agora e vá buscar. Tá bom? Busque essa ajuda. Outra dica é desconfie de seus sentimentos e pensamentos nos momentos de desespero. Meu irmão, nos momentos de depressão, de tristeza, de desespero, de acusação, muitas vezes nós começamos a ter certezas que na nossa lucidez nós nunca teríamos. Então a gente tem um exemplo básico. Eu tenho certeza de que Deus me abandonou. Ou eu tenho certeza de que aconteceu isso. Desconfie dessas certezas. No momento de desespero. Momento de desespero não é hora de você... Na verdade, nenhum momento é hora de você confiar no seu sentimento. Muito menos na hora do desespero. Tá bom? Então, não confie, desconfie dos seus sentimentos nesse momento. Tá? E lute com as promessas da palavra de Deus. Então você sente que Deus não te ama? Abre esses versículos que nós lemos e fala: eu não sinto, eu não creio, mas pela fé, me agarrando aqui, eu sei que isso é verdade. Tá bom? E aqui eu gostaria de dizer algumas dicas práticas para você que não está passando por isso. Meu irmão, se pela graça de Deus você não é uma pessoa que está passando por um período assim, né, ou que já passou, ou que não passou até hoje, eu gostaria de dar algumas dicas para você também. Primeiro, se prepare para quando esse momento vier, se ele vier. Então se prepare, medite no amor de Deus, nas insondáveis riquezas do Evangelho, siga esses passos, tá bom? Para que quando vier, você se prepare. Né? Um país, se ele se prepara militarmente, quando estoura uma guerra, quando o outro país invade, ele lida melhor. Agora, se ele não tem forças armadas, se as forças armadas não se preparam, quando vem a guerra, ele não se sai muito bem. Então,
no momento da bonança é o momento de se preparar, tá bom? Outra coisa, ore por pessoas que você sabe que estão passando por isso. Talvez você, no seu círculo de amizade, na igreja, você está vendo que algum irmão está andando muito triste. Que algum amigo está passando por períodos de tristeza, ele está mais isolado, ele não quer mais sair, tá bom? Então, perceba e comece a orar por isso, tá? E se você vê que alguém está passando por isso, vá atrás e ofereça ajuda. Muitas vezes as pessoas estão num quadro tão profundo de depressão que elas não buscam mais ajuda. Elas não têm mais forças. Vai atrás. E aqui insista. Procure outras pessoas para te ajudar. Vai com outros irmãos. Busque ajuda. Faz alguma coisa. Não é do tipo, eu ofereci ajuda, ela não quis. É claro que ela não quis. Ela está passando por um profundo tempo de depressão. Ela quer ficar sozinha. Ela se sente culpada. Ela se sente angustiada. Insista, vá atrás, mas não deixe essa pessoa sozinha. Não deixe. Tá bom? Então, ofereça ajuda, insista, vá atrás, meu irmão. Vá atrás. Essa é então a segunda aula sobre a depressão. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Compartilhe com seus amigos, com pessoas que você sabe que está passando por isso e ofereça ajuda. Manda lá o link e fala assim, olha, eu estou aqui para te ajudar no que for, tá? Então, meu irmão, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu queria trazer aqui 3 indicações de livros, tá bom? O primeiro livro é o livro do Dr. Wayne Mack, que se chama Prostrado, uma abordagem bíblica da depressão e da solidão. Tá? Então, esse livro é um livro muito bom, que vai trazer fundamentos bíblicos, que vai te ajudar. Um outro livro é A Depressão de Spurgeon, Esperança Realista em Meio à Angústia. Esse também é um livro muito bom, que vai analisar da vida e daquilo que Spurgeon, o pastor Flávio falou na semana passada, que Spurgeon, príncipe dos pregadores, enfrentou profunda depressão. Então aqui o autor, Zach Svine, ele vai analisar a história de Spurgeon e as pregações de Spurgeon, o testemunho de Spurgeon, para nos ajudar também a lutar com a nossa própria depressão. Tá bom? Então não é um livro de história, não é um livro que vai contar a depressão de Spurgeon, não. É um livro que vai, através de como Spurgeon lutou contra isso, como eu e você também podemos lutar. E o último livro é um livro de sofrimento em geral, mas que pode te ajudar em qualquer caso, tá bom? Que é o livro Caminhando com Deus em Meio à Dor e o Sofrimento, de Tim Keller, tá bom? Timothy Keller. Esses são os livros que nós gostaríamos de indicar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa te ajudar. Lembre-se, né, se você está passando por isso, você nunca está sozinho. Existe um Deus que nos ama e que nos oferece e que caminha ao nosso lado. Que caminha ao nosso lado no meio da dor, no meio do sofrimento. Que Deus abençoe a sua vida.